Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula dos cursos da área da saúde. Lembrando, tá, que as aulas estão sendo gravadas porque a gente está remanejando os nossos horários. Semana que vem a gente vai fazer ao vivo pra gente conversar no chat, porque é uma live de encerramento do curso, pra gente ter mais essa conversa, pra gente conseguir conversar acerca do curso, o que vocês querem ver no ano que vem, o que vocês acham que devem ser abordado nas lives do ano que vem. Então, semana que vem a gente vai fazer a live a partir das 4h30, né, das 16h30, nas quartas-feiras, ok? Então, eu espero e conto com a participação de vocês. Quarta-feira, às 16h30, às 4h30 da tarde, pra gente conversar um pouco sobre as expectativas pro ano que vem, o que vocês querem ver no ano que vem, o que vocês querem ver na plataforma. Semana que vem vai ser mais um bate-papo com vocês, ok? Lembrando que as lives não substituem o entrar na plataforma, acessar a plataforma, ver os vídeos de apoio, fazer as atividades. As atividades não precisam ser enviadas para o professor para correção, porque a gente disponibiliza o gabarito. As atividades servem para fixação de conteúdo, né? Para conseguir direcionar melhor os estudos de vocês. Mas é bem importante que vocês façam, tá? Pode ser feito no caderno, digitada, como for melhor para vocês. Então, é importante que vocês acessem, que vocês completem o conteúdo da plataforma. As lives, elas são um complemento, tá? Sempre no intuito de complementar tudo aquilo que vocês vê na plataforma. As lives, elas são cíclicas, então quem perdeu as lives lá do começo pode ver no final e assim sucessivamente, tá? As lives ficam gravadas, vocês podem acessar e vê-las quando quiserem. Qualquer dúvida em relação à live, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp do professor. O WhatsApp do professor está aberto para esclarecimentos pedagógicos. Então, dúvida nas atividades, dúvidas no conteúdo, dúvida em vídeo, professor, ali um artigo, não entendi muito bem o que quis dizer tal coisa, você poderia me explicar? Vocês podem entrar em contato com a gente pelo contato do professor. Qualquer problema, a gente pode... vídeo que não abre, conteúdo que não está rodando direito, vocês entram em contato com o suporte. Todos esses contatos estão disponíveis para vocês lá na própria plataforma, tá? Na aba Contato. Outra coisa importante, todos os slides utilizados, materiais de apoio utilizados nessa aula serão enviados para vocês no grupo do Telegram. Então, quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, seria bem bacana que vocês estivessem, pois lá vocês vão receber todos esses conteúdos à parte, ok? Então, vamos lá para os slides de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de humanização. No campo das políticas públicas de saúde, humanização diz respeito a transformações dos modelos de atenção e de gestão nos serviços do sistema de saúde, indicando a necessária construção de novas relações entre os usuários e os trabalhadores, e destes entre si. A humanização a humanização em saúde volta-se para a prática concreta e comprometida com a produção de saúde e produção de sujeitos, de tal modo que atender melhor o usuário se dá em sintonia com melhores condições de trabalho e a participação de diferentes sujeitos, implicando num processo de produção de saúde, né? O princípio da indissociabilidade entre a atenção e a gestão. Quando a gente fala em humanização na saúde, a gente fala não só da humanização para com os nossos pacientes, a gente também está falando de humanização com os nossos colegas de trabalho, com os profissionais que nos cercam,
também com a nossa chefia em relação com a gente. Não tem como a gente trabalhar com saúde, não tem como trabalhar com pessoas e a gente não ter o senso da humanização. Eu sempre falo com os alunos algo que eu ouvia com alguns professores, que no momento em que você não sente a dor do próximo, no momento em que a dor do próximo, a angústia do próximo se faz indiferente para você, aquela profissão já não te cabe mais. Então, eu acho que isso é muito importante, é um dos pontos mais importantes dentro da área da saúde. A gente saber que a gente está lidando com pessoas. A gente está lidando com pessoas em fases críticas da vida, em fases dificílimas, sabe? Eu brinco com os alunos e sempre falo que ninguém ali, nenhum dos nossos pacientes escolheu estar naquela situação. Então, a gente tem que ter um pouco mais de humanização em tratá-los. Para sabermos o que é humanização em saúde, é essencial falarmos de relacionamento. Hoje em dia, muito se fala, e muito se tem falado da importância do atendimento individualizado e personalizado e nas relações entre profissionais e os pacientes, mas nem sempre essa prática se concretiza. Devemos começar, portanto, entendendo o que de fato significa humanização em saúde. A expressão se refere ao acolhimento nas instituições que são buscadas por pacientes em momentos de angústia, dor, sofrimento ou preocupação. Por isso, são envolvidos em diversos princípios e valores. Então, vamos lá. Falar do comecinho, eu sempre falo para vocês, quem acompanha as lives sempre ouve muito falar, cada paciente é único. Cada paciente é um ser único, é um ser individualizado. Então, a gente não pode tratar todo mundo. Na verdade, quando a gente fala de tratamento, tá, gente? Fazer o mesmo tratamento para todos os tipos de pessoa. Quando a gente fala em tratar todos como iguais, a gente fala em tratar todos como iguais sem distinção de gênero, sem distinção de etnia, de posicionamento político. Isso, tá? Mas o paciente é um ser individualizado, a gente precisa atender às atenções individuais de cada paciente. Eu sempre brinco muito que a gente não leva muito em consideração a dor do próximo. A dor é um ótimo exemplo de como às vezes nos falta humanização dentro da área da saúde. Muitas vezes o paciente refere alguma dor pra gente, e a gente pensa logo no primeiro momento, mas nem doeu tanto assim, nem dói tanto assim. Sendo que a gente tem que ter em mente que linear de dor é individual, Então, o que dói muito pra mim, pra outro paciente não dói nada. Então, a individualidade começa aí. A individualidade começa que, apesar de ser doenças iguais, doenças com o mesmo nome, o tratamento, a forma que a gente vai manejar o tratamento, tanto o tratamento medicamentoso, o tratamento terapêutico, como o tratamento psicológico, o tratamento a nível social, são diferentes, são distintos. Exemplo, a gente tem câncer de mama. Não é todo câncer de mama que é igual, que é semelhante, tá? O tratamento muitas vezes é diferente, a forma como o paciente vê o tratamento é diferente. Então a gente tem que atentar à individualidade do paciente. Tem que ser personalizado o nosso atendimento. Então a gente tem que criar vínculos. Antigamente a gente ouvia muito que a gente não podia estabelecer vínculos com o nosso paciente, que a gente não podia trazer o paciente perto da gente. Hoje a gente percebe que é fundamental, é necessário a gente entender as dores, entender a angústia, entender o sofrimento, entender a preocupação e saber trabalhar com tudo isso com o paciente. Hoje a gente percebe que em casos onde tenha-se um tratamento humanizado, um tratamento individualizado, os níveis de melhora são outros.
tá? Os níveis de resposta são outros, ok? Então, humanização é muito o acolher o paciente, o trazer o paciente para perto, o sensibilizar com a causa do paciente. E aqui a gente fala no texto, né, que muitas vezes não se concretiza isso na prática. Muitas vezes a gente não recebe esse tratamento que a gente deveria, esse tratamento humanizado, esse acolhimento. E a gente já passou por isso inúmeras vezes. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um caos onde não fomos tratados em um momento de dor, em um momento de angústia, em um momento de sofrimento, que não fomos tratados da forma como gostaríamos. Às vezes, a gente só precisa de alguém para nos ouvir. A maioria dos pacientes, às vezes, só precisa de alguém que ouça atentamente e leve a sério aquilo que eles têm para nos falar. Então, a gente precisa ter mais empatia nesta parte, a gente precisa ter mais paciência para ouvir, a gente precisa saber ouvir os nossos pacientes. Eu falo que a gente tem inúmeros casos, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já foi destratado dentro de locais de saúde, né? A nossa dor foi diminuída, né, perante a opiniões. A nossa angústia, nosso sofrimento não foi levado em consideração. Muitas vezes a gente vai lidar com o paciente vivendo os seus piores dias. Pacientes que vão estar aí com os nervos à flor da pele. E isso não anula o fato dele precisar de um atendimento humano, tá? Muitas vezes a gente vai estar estressado, a gente vai estar cansado, a gente vai estar nervoso, justamente por angústia, justamente por ansiedade, né? E nesses casos, na maioria das vezes, a pessoa só quer alguém para ouvir. A maioria das vezes só quer alguém que explique o que está acontecendo com palavras claras, com palavras fáceis de entender. Então vamos lá. Quais são os princípios da humanização? Basicamente, podemos dizer que a humanização trata-se de parar e ouvir o paciente para entender suas dores. Na correria do dia a dia, os profissionais da área da saúde muitas vezes tornam o atendimento automático e robotizado. E por isso, muitos têm se falado sobre o que é a humanização. Eu falo muito para vocês que muitas vezes os pacientes eles vão ver na gente um local de conforto. Vai ver na gente um local para tirar dúvidas. Por isso que eu falo que o máximo de conhecimento que a gente tiver na área é importantíssimo. Professora, por que eu, como radiologista, preciso entender de medicamento? Professora, por que eu, como auxiliar de necrópsia, preciso entender de medicação? Preciso entender de lesão. Porque a gente vai estar muitas vezes esclarecendo dúvidas de pacientes que outros profissionais não deram atenção, tá? Eles vão recorrer a gente muitas vezes para sanar dúvidas que muitas vezes passaram despercebidos por outros profissionais. Por que a gente não tem uma eficácia em tratamento? Porque muitas vezes demora esse atendimento, demora-se investigação para saber causa de doença, diagnósticos, porque muitas vezes o profissional da área da saúde não sabe sentar e escutar as queixas do paciente. Às vezes não leva as queixas do paciente a sério. Entende? O grau de perigo disso, se você senta, até nas consultas médicas mesmo, se você não senta com o paciente e deixa ele falar o que ele está sentindo, muitas vezes o paciente tem até medo de falar com os médicos, com os profissionais da área da saúde, tem vergonha, porque na cabeça dos pacientes, na cabeça da pessoa que é leiga na área da saúde, vai falar alguma bobagem, sendo que não é obrigação dessas pessoas saberem, né? Obrigação é a nossa de saber e saber manejar, né, o que eles estão falando pra gente. Eles não têm obrigação de saber para que serve um remédio. Eles não têm obrigação de saber o que é hipertensão, o que é diabetes.
O que eles podem, o que eles não podem fazer. Eles não têm essa obrigação. A obrigação é a gente sentar e esclarecer para eles de forma fácil, de forma sucinta, de forma que ele entenda. Se ele não entender, a gente tem que dar abertura para ele perguntar, para ele tirar dúvidas. E às vezes é isso que falta. Às vezes o paciente faz tratamento de forma errada porque ninguém sentou com ele e explicou como é feito o tratamento da forma certa. Por isso que a gente tem que ter tanto conhecimento dentro da área da saúde. Porque a gente consegue direcionar o paciente que muitas vezes vai confiar na gente para responder as suas dúvidas. Quais são os objetivos do tratamento humanizado em saúde? Os objetivos gerais do tratamento humanizado em saúde falam na diminuição da preocupação do paciente com seu tratamento, no acolhimento de sua dor, na aproximação da relação entre o profissional e o indivíduo. E aí a gente vai falar aqui abaixo de detalhes, né, que podem ser aplicados para acontecer a humanização. Então, disponibilizar amplos recursos, ferramentas, tecnologias para os atendimentos, desde curativos até os apoios mais complexos. Então, a falta de recurso desumaniza o atendimento. A falta de recurso tira a humanidade, o vínculo do paciente. Por mais que muitas vezes a gente tenha que se virar com o que tem, isso vai desumanizar aquele atendimento. Eu sempre falo, eu já estive em hospital que tinha muito recurso para dar, vender, doar. E eu já tive muito hospital que a gente não tinha recurso nenhum. Tive um hospital, por exemplo, que a gente teve que dar banho no leito no paciente com atadura, aquelas faixas que a gente utiliza. Isso desumaniza o atendimento. A gente não tem que passar por isso. O paciente sofre, a gente sofre também. A gente tem que oferecer espaço físico adequado para o atendimento desses pacientes, desde a fase de triagem, sala de espera e até os espaços para internação. Então a gente fala, por que nos hospitais tem uma televisãozinha ali na sala de espera? É justamente para o paciente passar um tempo ali e se distrair um pouco, né? Contar com estrutura administrativa que contribua para o rápido atendimento dos pacientes em todos os espaços de saúde. Então, um atendimento rápido, quanto mais a gente demora para atender esse paciente, mais a gente deixa eles nervosos, né? Deixa com dor, é horrível esperar. Por isso também é importante a gente conhecer os princípios do SUS. Entender o que é atenção primária em saúde. Temos live aqui de atenção primária em saúde. Então é necessário a gente entender o que é atenção primária. Por que os hospitais estão tão lotados de pessoas, né? E assim a gente conseguir ter uma estrutura administrativa melhor. Oferecer apoio operacional e funcional para o paciente e acompanhante, a fim de orientá-lo a respeito do atendimento das enfermidades. Isso que eu falei para vocês, sentar e esclarecer as dúvidas do paciente. Seja em medicação, seja no tratamento, seja na doença, explicar para o paciente o que está acontecendo. Contar com espaço físico acessível para pessoas que têm a mobilidade reduzida, portadores de deficiência, como rampas, barras de apoio nos banheiros, entre outras medidas. Não tem como unidades de saúde não ter espaço físico acessível. Não tem. Não tem como não ter acesso à cadeira de roda, espaço para cadeira de roda, espaço para maca. Não tem como, tá, gente? Oferecer para cada paciente atendimento individualizado e personalizado para o melhor atendimento do problema. Então, aquilo que eu falei, existe câncer de mama e o câncer de mama é diferente para cada pessoa. Então, cada atendimento é individualizado quando a gente fala
de tratamento terapêutico, ok? Acolher o paciente no momento do atendimento, compreendendo a delicadeza e a situação e a fragilidade emocional do indivíduo. Então, nunca debochar entre as questões de ética, né? Não debochar da dor, não debochar de como adquiriu aquela dor, de como adquiriu aquela problemática. Não inferiorizar o paciente pela forma como ele fala, pela forma como ele comporta-se. Não inferiorizar ele, não diminuí-lo de nenhuma forma. Oferecer informações no pós-atendimento para que o paciente compreenda seu momento, bem como o resultado dos seus exames. Então, explicar para ele o que no exame modificou, o que aquilo precisa, o que aquilo quer dizer, o que precisa ser revisto. Explicar para ele as chances que ele tem, explicar para ele como que deve ser feito. É importante a gente ser transparente, né? Ser sincero com os nossos pacientes, porém também ser atencioso, ser sensível, né? Ser delicado ao falar. Informar pacientes e familiares a respeito de todas as alternativas de tratamento e solução. Indicar, mostrar quais tratamentos a gente tem, o que a gente pode fazer, quais problemas esses tratamentos eventualmente podem vir causar, para que o paciente saiba que ele tem opção de escolha quando tem. Desenvolver ações que integrem todos os processos de atendimento, diagnóstico, tratamento e evitar ações pontuais e desconexas. Explicar para o paciente o porquê. Você precisa, exemplo, o paciente precisa passar por uma tomografia. Por que ele precisa passar por uma tomografia? O paciente precisa passar por um hemograma. O que vai ser investigado no hemograma? O que nos sinais e sintomas dele me fez pedir um hemograma? Por que o hemograma? O que eu consigo ver no hemograma? Ok? Com essa lista é possível analisarmos que o objetivo de tratamento humanizado consiste em tratar o paciente como indivíduo que precisa de excelência no atendimento e acolhimento durante consulta, exame e outros procedimentos. Importante lembrar que a humanização deve estar presente em hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e em todos os espaços de saúde públicos e privados, incluindo pacientes de home care, tá? Pacientes que são atendidos em casa, tá? Farmácia, anyway, né? Precisa ter humanização em todas as áreas da saúde. Então, como que a gente oferece uma maior humanização em saúde? Então, a gente tem que entender o sofrimento do paciente, a gente tem que focar na satisfação daquele paciente, aquele paciente tem que sair com índice de satisfação alto. Ele tem que se sentir ouvido, ele tem que se sentir ajudado, tá? Oferecer equipe especializada e boa infraestrutura. Promover sempre ética profissional e priorizar o tratamento individual. Dentro do SUS, a gente tem um programa que se chama Programa Nacional da Imunização, o PNH, né? Que a gente fala que se chama ali do Imuniza SUS. Como também é conhecida a Política Nacional de Imunização. Aposta na inclusão de trabalhadores e usuários e gestores na produção e gestão dos cuidados e dos processos de trabalho. Humanizar se traduz, então, como a inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma compartilhada e coletiva. Inclui para estimular a produção de novos métodos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. E o que é o acolhimento, então? Acolhimento é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Acolhimento deve ser comparecer e sustentar a relação entre equipe, serviços, e usuário e população. Como valor de práticas de saúde, acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes,
trabalhador e o usuário da rede socioafetiva. Então, como eu falei para vocês, humanização não deve acontecer também só entre profissional e paciente. A maior parte é para o profissional e paciente, né? Mas a gente também tem que ter humanização com o nosso colega de trabalho. O nosso gestor tem que ter humanização com a gente. Entender que muitas vezes a gente vai estar vulnerável. Muitas vezes o profissional da área da saúde é solitário, tá? Ninguém entende a dor do profissional da área da saúde. Ninguém entende que a gente faz sim por amor, mas que amor não paga conta, tá? O amor não paga conta, só amor não paga conta. Que a gente abre mão de muita coisa para estar atuando. A gente muitas vezes abre a mão de estar com a família, a gente muitas vezes abre mão dos nossos hobbies, das nossas atividades de lazer, muitas vezes a gente abre mão do nosso descanso. E falta também, a gente fala de humanização, falta também humanização por parte do paciente com o profissional da área da saúde. A gente veio e a gente está passando por uma pandemia. E a gente viu muito, né? A enalteção, o enaltecer, né? Do profissional da área da saúde e depois foi esquecido. Depois foi jogado para debaixo do tapete. Muitas vezes a gente coloca, né, o profissional da área da saúde como ele tem que fazer exatamente tudo, absolutamente tudo, não pode negar nenhum tipo de atendimento, porque ele escolheu essa profissão. Não é assim que funciona, gente. Muitas vezes a gente ouve, né, principalmente a gente ouve muito do SUS, a gente ouve muito da rede privada. Eu tô pagando o seu salário. Não é porque você paga meu salário que te dá o direito de você me maltratar, né? Então a gente às vezes esquece que ali atrás tem uma pessoa. Ela escolheu sim fazer por amor, mas tem uma pessoa que também sofre. Se engana quem fala que o profissional da área da saúde são frios. Se a gente tem frieza, a profissão não cabe mais pra gente. A gente sabe lidar com situações melhor do que outras pessoas que não são da área da saúde. Mas, ver uma pessoa morrer, ver uma pessoa passar por um tratamento exaustivo, acompanhar o sofrimento da família, tudo isso mexe com o nosso psicológico também. Tudo isso nos abala também. Por exemplo, no caso do Covid, ver colegas de profissão ir a óbito, ver familiares sofrendo, a gente também sofre, a gente também precisa de cuidado, a gente também precisa de atenção. Então, eu converso muito com os alunos a respeito disso, que é uma via de mão dupla. A gente precisa ter empatia para com o próximo, porque a gente nunca sabe o que ele está passando. É muito mais sobre empatia. A gente coloca o profissional da área da saúde como um super-herói, mas a gente não sabe. Igual, às vezes, quando tá com lotação máxima em hospital, a gente tá lá 12 horas sem comer, muitas vezes. 12 horas sem ir no banheiro, 12 horas sem beber água, pra dar conta. E aí chega, às vezes, a pessoa que tá com dor, eu entendo, ela tá com dor, e desconta tudo no profissional, né? Fala, né? Palavrões, ofensas pro profissional, sendo que tudo se resolve com conversa. Saibam que, na maioria das vezes, a gente tá fazendo o que a gente consegue, o que a gente pode no momento. A maioria dos profissionais, claro, gente, vai ter aquele 1% que tá ali de sacanagem, que tá ali enrolando, claro, sempre tem. Mas a maioria dos profissionais está sempre tentando fazer o seu melhor, dar o seu melhor, agir de maneira mais
cautelosa possível. Uma coisa que me deixa muito brava é quando eles postam em rede social: enfermagem por amor, aí você chega pra ser atendido, estão tudo com cara feia. Gente, vocês não sabem o que a gente passa. Quando vocês estiverem, né, do lado profissional, vocês vão entender mais ou menos como que é. Não justifica, não tô falando que justifica. Pelo contrário, o paciente também não tem culpa. Mas é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Eu falo para os meus alunos: se eu encontro vocês dentro, né, do serviço de vocês e vocês estiverem atendendo os pacientes de vocês com cara feia, com cara de bravo, com mau humor, sendo ríspido, que eu puxo a orelha, eu puxo mesmo. Porque o paciente não tem culpa de nada que está acontecendo. Mas também é aquilo: se eu vejo o paciente destratar, faltar com educação, com o profissional que só está tentando ser gentil, aí também eu chamo a atenção do paciente. Porque são vias de mão dupla. Então a gente sempre tem que prezar pela empatia, ok? Então é isso, pessoal. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada. Lembrando que semana que vem a gente vai ter o ao vivo às 4h30 da tarde, às 4h30 da tarde, na quarta-feira, ok? Então é isso, pessoal. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau, tchau.